Eu queria de verdade, pregar uma outra mensagem, seguir uma outra linha. Não é por falta de opção, não é por falta de capacidade, de conhecimento, não é porque Deus não pode falar algo diferente. Deus fala. Só que eu preciso, como pastor, ou como garçom, que de fato quem eu sou? Eu sou apenas o garçom do restaurante. Então, como o garçom que está aqui servindo um alimento, eu preciso me certificar de que isso é realmente o que o Espírito Santo quer falar. Mesmo que fuja um pouco do script, mesmo que te deixe um pouco desconfortável, mesmo que deixe você um pouco irritado, nervoso comigo, mesmo que isso cause um pouco de crise na igreja, não importa, né? Então eu preciso ter a certificação, debaixo do temor do Senhor, de que realmente é o que Deus quer falar. Não sei se você sabe, mas nós como ministério, como Igreja Bola de Neve, nós temos essa cultura quase que eclesiástica, em alguns lugares, que eu vou pregar a mesma coisa no púlpito que o pastor líder, o pastor Mor, que o apóstolo do Beija Meu Anel está pregando, né? Não, cara, não tem essa liberdade. Embora você já viu que tantas vezes nós pregamos algo aqui e parece que na mesma frequência do Espírito Santo é quase a mesma palavra na sede, a mesma palavra em Rio Preto. Isso não acontece muitas vezes, mas de vez em quando acontece. Já aconteceu de ter vezes de eu preparar a mensagem, chegar dentro da sala da intercessão e falar: e aí, qual que é a de hoje? Qual que é a boa? O direcionamento é esse. Eu falei: beleza. E ser exatamente aquilo que foi preparado, né, como um alimento para essa casa. Então é muito importante que você entenda que o alimento você recebe na tua casa. É muito estranho você ficar se alimentando na casa do vizinho. Muito estranho. É na casa que você congrega. É na casa onde que você é pastoreado. É na casa em que teu filho é cuidado, ministério infantil. É na casa que você é treinado. É na casa que se der um BO, 5 horas da manhã, tua esposa meter a panelada na tua cabeça, você cair no chão, quem vai aparecer lá? Vai aparecer eu e a pastora. Então é meio sem sentido a gente caminhar em honra com outro ministério, de uma outra cidade, uma outra palavra de um outro pastor, que muitas vezes aquele alimento não é nem para você, já é um alimento mais hard, é um alimento mais robusto. Não que você não pode assistir outras pregações, eu assisto até o alimento da sede. Embora a gente seja uma mesma família ministerial, nós somos uma igreja local, né? É muito estranho você fazer parte dessa casa e se alimentar com o alimento da sede, com o alimento do Bola de Neve em Rio Preto, e o alimento daqui passar batido. O teu garçom, a tua garçonete que prepara o alimento para você de quinta e domingo, muitas vezes esse alimento, tô cansado, tô enjoado. Não é muito bom aqui comer comida aqui em Catanduva, não. Vou comer em outro lugar. Isso é até uma quebra de princípio, de honra, de aliança, de cobertura, né? Como que Deus vai trabalhar na tua vida se você não honra a palavra que você recebe? Né? Eu não falo de bajulação, mas eu me alegro muitas vezes quando alguém sai daqui e faz um post da palavra, eu falo: cara, esse entendeu a mensagem. Eu me alegro quando eu vou na célula, eu vejo que o líder de célula é fiel na palavra pregada de domingo, né? É sinal que ele prestou atenção, é sinal que ele absorveu. Eu me alegro quando eu chego na intercessão e eles não estão orando por aquilo que viram, porque o curso que eu fiz, o lugar que eu vim pregar, porque aquilo. Não, querido, a tua realidade é aqui. O que nos norteia é aquilo que o Espírito Santo está falando conosco, está falando com essa comunidade. É o alimento do teu pastor, é o alimento da tua pastora. Então, muito cuidado para que você não caia até numa rebeldia, né, com aquilo que você tem recebido de Deus para a tua vida nesse ambiente, porque isso é muito sério, né, querido? Então, é tempo de alinhamento, e para que haja, ou melhor, é tempo de rompimento, e para que haja rompimento, é preciso ter alinhamento, a gente precisa bater no mesmo gol, a gente precisa cabecear para o mesmo gol, a gente precisa jogar junto, com o mesmo time, contra o mesmo inimigo, porque o nosso alvo nessa cidade é ganhar as vidas que estão aqui em Catanduva, né?
O nosso foco aqui é conquistar esse território. Eu não vou prestar conta da Igreja Bola de Neve Rio Preto, nem da Bola de Neve Sede. Eu vou prestar conta desse rebanho. E você vai prestar conta da casa que você lidera, que você serve, do ambiente que você se envolve, do ministério que você participa, como intercessor, como adorador, como ministro, é da visão que você vive, é a guarda-chuva que você está, independente se a igreja aqui do nosso lado está vivendo uma realidade, o ano da colheita, o ano da abundância. Nós também temos direcionamento desde o início do ano. E é preciso que você absolva, é preciso que você coloque para a tua vida. No meio corporativo, há uma frase muito usada, é preciso que você vista a camisa. Você entende isso? Que isso vai ser bênção e vai trazer rompimento para a tua família. Por mais que o alimento talvez é raso, e você está acostumado com o pregador da moda galáctica que prega coisas profundas, né? Você quer fazer o curso da paranormal, que vê as estrelas e vê um anjo. Então, querido, eu não sou esse pregador, me desculpa te decepcionar. Eu sou um ser humano com você. Eu tenho até um pouco de grilo com essa coisa muito mística, embora eu seja intercessor. Com essa coisa muito simbólica, muito elaborada, né? Com essa coisa de muita aparência em rede social. Aqui a gente vive a vida real. Eu sou quem eu sou com meus defeitos, a pastora também. E a gente pode falar em algum momento, mas a gente ama Jesus de todo o nosso coração, porque senão nós não estaríamos aqui. Enfim, esse tempinho para o diaconato poder chegar. Vamos orar então. Senhor, eu quero te agradecer desde já pela palavra dessa noite. O Senhor tem nos sinalizado que é um tempo de rompimento. Os nossos olhos naturais muitas vezes têm uma outra leitura, porque é um tempo de rompimento e muitas vezes parece que nada está engatinhado, está fluindo. As coisas muitas vezes estão travadas, porque parece que não está acontecendo, mas o Senhor não trabalha do nosso jeito. O Senhor trabalha de forma anual, mensal. O Senhor pode fazer num dia, mas o teu tempo não é o Cronos, o teu tempo é o Kairos. Então, se o teu Espírito Santo me falar ao coração dos teus servos que é o tempo de romper, então, independente do cenário, se tem 10 pessoas aqui no culto de quinta, eu creio que é um tempo de rompimento. E o Senhor há de honrar essa palavra. Então, traz alinhamento necessário na vida da igreja para que haja esse tão desejado e perseguido por nós rompimento, crescimento, aumento, salvação de vidas, líderes se levantando, multiplicação. Nós queremos viver esse avivamento. Então, nos prepara, em nome de Jesus. Aplauda ele bem forte. Eu vi uma frase essa semana, na verdade foi no Instagram do pastor Jair. Ele fez uma caixinha de perguntas, mas ele estava falando algo sobre o mundo corporativo. Eu tenho procurado trabalho, estou desempregado. Se você souber de alguma porta de oportunidade, é brincadeira, mas é verdade, estou falando sério. Eu pretendo voltar a exercer alguma atividade. Por quê, pastor? Porque todo mundo precisa, né? A gente não ama o dinheiro, mas sem recurso a gente não consegue viver tanto, né? Fica até mais fácil liderar quando a tua vida está melhor financeiramente, não que seja nosso alvo. Mas eu vi uma caixinha de pergunta da vida profissional dele. Eu falei, cara, eu vou dar uma olhada, ver o que ele vai falar. Eu vi que algumas pessoas começaram a perguntar várias coisas nessa caixinha de pergunta. E uma pessoa fez uma pergunta que eu achei interessante. Inclusive o pastor Jair falou, cara, essa é uma boa pergunta. E eu pensei também comigo, essa é uma boa pergunta, que daria até o tema de uma mensagem para o culto de domingo. Porque uma pessoa, então, ela perguntou assim, o que é mais importante? Se proteger para não perder ou investir para aumentar? Vou perguntar mais uma vez, você responde para você mesmo. O que é mais importante? Se proteger para não perder ou investir para aumentar? Logicamente que é culto de domingo. Então eu quero trazer essa pergunta para a nossa realidade de vida cristã.
O que é mais importante? Segurança e estabilidade ou avanço para prosperar, mesmo correndo riscos? Então agora eu olhando para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela nos fala e ela nos garante segurança a todos aqueles que buscam o Senhor, proteção. Eu quero ler alguns salmos, alguns versículos bíblicos com você, que falam sobre segurança e proteção do Senhor. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu libertador, o meu Deus. Nele me abrigo o meu rochedo, o meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Salmo capítulo 3, versículo 3. Diz também, mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Uau! Salmo 31, versículo 3. Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza, pela honra do teu nome. Isso é bonito, né? Um dia eu vou orar assim: Deus, pela honra do teu nome, manifesta a tua presença. Pela honra do teu nome, conduz-me e guia-me. Livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Salmo 91, versículo 1, esse é clássico, deve ter uma Bíblia aberta lá empoeirada no canto do escrivaninho. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara, ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Então, nos dias em que nós vivemos, e os dias são maus, nós vivemos dias maus, nós vivemos um tempo em que cada um de nós precisa estar fundamentado, aliançado, guardado, protegido, assegurado pela seguradora do céu, e essa seguradora é a presença do Senhor. Davi continua falando ainda, agora em Salmo 121, versículo 4. Certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o quarto de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita, não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida, estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra poderosa. Então, quando eu me atento para a palavra de Deus, eu percebo que a palavra fala sobre armas ofensivas, que são armas de ataque, e a palavra também fala sobre armas espirituais defensivas. Entende isso? Entenda que então você precisa saber que, ou melhor, saber se defender dos ataques malignos, saber lutar a batalha da fé, as guerras da vida, ter resiliência, resistir às tempestades que muitas vezes nos atacam em cheio no meio da jornada de fé, é tão importante quanto saber atacar. E a gente é um povo que ama saber sobre ataque, mas muitas vezes a nossa defesa está, tudo aberto. Paulo, então, ele comparou em seus escritos a vida do cristão com a vida de um soldado que está num campo de batalha, guerreando contra o inimigo, tanto que ele usou o exemplo de uma armadura para falar sobre armas ofensivas e armas defensivas que você deve aplicar no teu dia a dia de vida. Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu quero ler com você esse texto conhecido. Olha o que a palavra fala. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possas resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo de volta da cintura o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embaraçando sempre o escuro da fé, com o qual poder apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante, porque se eu destrinchar esse texto, eu vou compreender que o cinturão da verdade é uma arma defensiva. A couraça da justiça é uma arma defensiva. O escuro da fé é uma arma defensiva. O capacete da salvação é uma arma defensiva. Calçados dos pés, olha de proteção, então também é uma arma defensiva. E a única arma de ataque que nós encontramos na armadura de Deus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos que compreender que em dias em que nós vivemos um tempo de extremo e incessante ataque espiritual nas mentes, inclusive agora é a hora de ataque na mente. Traz a tua mente aqui, esquece do celular, esquece da vida, foca aqui no foco, na foca. Ataque espiritual nas mentes, nas emoções. Se tem algo que tem derrubado guerreiros e guerreiras de Deus nessa estação, é um ataque na emoção que gera, ou então só revela uma ofensa, que vem de uma decepção e de uma frustração com pessoas, com a vida, com o cônjuge, com o patrão, com a vida profissional, com a vida financeira, ou com os pastores que te lideram, ou líderes de qualquer espécie. Então, quando as coisas não saem do nosso jeito, isso que eu te disse acontece porque as coisas não saem do nosso jeito, isso abala a nossa mente, as nossas emoções, e o diabo sabe disso, ele sabe como agir. Isso rouba você das armas defensivas da verdade, da justiça, da salvação. Isso rouba a sua paz, a sua alegria, a qualidade de vida no seu casamento, levando você a cair no engano, porque o diabo, ele é o mestre da ilusão. Não ache você que você vai perceber um engano de uma forma fácil. Um engano é algo muito sutil. Um engano é como uma nota de $1 falsificada, parece que é. Você tem quase certeza que é. É um engano. Às vezes eu escuto, Deus falou comigo. Beleza, quem é teu pastor? Não tenho. Você congrega? Não. Você dizima? Não. Você oferta? Não. Você cura a tua família? Você ama a tua casa? Que Deus é esse? Se eu estou aqui me arrebentando, no bom sentido, com a intercessão, para pegar direcionamento de Deus, e esse Deus
fala com algumas pessoas de uma forma tão forte e audível, ou seja, talvez não é um Deus com D maiúsculo, talvez seja apenas um falso Deus, porque falsos deuses falam. O bezerro de ouro era um falso Deus, que chamavam até esse falso Deus de Jeová, o Deus que nos libertou do Egito, era o touro de Baçã, mas essa é uma outra mensagem. Então, depois do engano, que é a armadilha, essa armadilha do engano, ela vai sempre te levar a algo chamado o pecado. E o pecado sempre vai fazer separação entre você e Deus. Então, sabe qual pecado que tem mais destruído crentes nos nossos dias? Além do engano, logicamente, o pecado da idolatria, moralidade, corrupção, comparação, murmuração, ofensa, já diz, credulidade. Eu não quero fazer uma lista de pecados aqui, porque o Espírito Santo, quando te constrange, você sabe que você pecou. Só que dentre todo esse tipo de pecado, um engano, ele é o pior. Porque o engano faz você achar que pecado não é pecado. Está tudo bem pecar. Não tem problema algum. E quando você cai no pecado do engano, os demônios, então, por causa da tua omissão em confessar pecados, eles conseguem a legalidade necessária para destruir a sua vida espiritual, entrar na sua vida e matar, roubar, destruir e acabar com o seu casamento. Então entenda uma coisa, o câncer que destrói a igreja é o pecado. A bomba atômica não pode parar a igreja, o governo não pode acabar com a igreja, ideologia não pode acabar com a igreja, nenhum cara, nenhum maluco, nenhum rebelde, nada pode acabar com a igreja. O que pode acabar com a igreja e com o crente ou cristão se chama pecado. Então, para que o diabo não consiga te levar ao pecado, porque daí ele toma as rédeas da sua vida, você precisa aprender, blindar a sua mente, porque só você conhece a sua mente. Só você convive com você mesmo. Só você conhece seus pensamentos. Você precisa aprender, estou falando sério, é aprender, blindar as suas emoções. Por quê? Porque o inimigo vai tentar te enganar, para te levar a pecar contra Deus. Mas se você tiver blindado em tua mente, blindado em tuas emoções, você vai conseguir discernir um ataque do maligno e você vai conseguir repreender aquela estratégia maléfica e colocar por terra toda seta, todo encantamento, todo feitiço, todo levante de trevas que porventura possa levar você para lugares distantes da presença do Senhor. Vocês estão aqui? Provérbios 4, 23. Acima de tudo que deve se preservar, guarda no íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. E como que a gente guarda mal o nosso coração? Tudo que ouve entra, tudo que eu vejo absorve, tudo que eu escuto na internet eu já acredito. 2 Coríntios 10, versículo 4, Paulo falando, o apóstolo: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Você precisa, e só você pode fazer isso, exercer domínio sobre a tua mente, exercer domínio sobre as tuas emoções. Filipenses 4:8, concluindo, caros irmãos,
absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Cheguei em casa da corrida, a pastora colocou a pregação da manhã na sede, pastor Rodrigo Bicudo, que é líder da intercessão, pregando, e ele falou um fato interessante. Hoje, o que dá mais ibope, o que dá mais views, o que dá mais curtida e mais alavanca seguidores e dá money, são os sites de fofoca. Inclusive no meio cristão. Os sites de fofoca gospel bombam. Sabe o que isso revela? Em que o povo não tem se alimentado com aquilo que é bom, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que é amável, com aquilo que é puro, com aquilo que é digno de louvor. O povo gosta de pensar um pouquinho sobre coisa que não edifica, ou melhor, a gente gosta de mexer no lixo das pessoas. É por isso que esses sites têm ibope. Quer uma dica? Deleta, exclui. Busca edificar a tua fé, busca renovar a tua mente, busca coordenar os teus pensamentos. Até a música que você ouve, ela vai influenciar aquilo que você pensa e também vai influenciar aquilo que você sente. Então seja sábio, porque você só tem essa vida. Invista na tua saúde mental, saúde emocional, porque isso vai refletir também na tua espiritualidade. Vocês estão aqui? Tá do fogo hoje, hein? O fogo tá caindo, velho. O fogo tá vindo. Porém, se eu aprender apenas a me defender, eu corro o risco de não crescer, não romper, não viver, não transbordar. Como assim, pastor? Eu não entendi. Há uma profecia bíblica de Deus para a nossa vida que diz assim, Isaías 54, versículo 2: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois há de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Esse texto fala de uma coisa boa ou de uma coisa ruim? Pelo amor de Deus, coisa boa, né, gente? Fugiram da escola dominical? Enfim. Então, como que você vai viver transbordamento? Que fala de prosperidade. Se você só viver na defensiva, com medo de dar passo de fé, por causa da famosa retaliação do inimigo, o ataque do inimigo, a investida do inimigo. Há uma frase no meio futebolístico que diz assim, que a melhor defesa é o... Eu me lembro do time do Santos de 2002, melhor time de todos os tempos, realmente. Eu me lembro que era Santos e Corinthians, final do Campeonato Brasileiro, e hoje eu estou realizando um sonho aqui de falar sobre isso. Eu lembro que o Santos tinha no ataque Robinho, cara. Rapaz. Tinha ali Diego, Elano, Paulo Almeida, Léo na lateral esquerda. E eu lembro que o Santos tinha o melhor ataque, só que a defesa não era muito boa, porque nosso goleiro Edinho era quase o tamanho do Juliano. Como que faz? Só que o time do Corinthians, amarrado, ele tinha a melhor defesa do campeonato. Esses dois times, eles foram para a final. Aí o final da história você sabe e adivinha quem venceu. Sabe quem venceu? O melhor ataque do campeonato. Só viu o Rogério caindo no chão nas pedaladas do Robinho. Que pena, que dó. Então, quero entender, se você só viver na defensiva, você pode ter uma ótima defesa espiritual, conhecer tudo de batalha espiritual, ungir a casa, ungir o teto, ungir a mente, ungir o cachorro, xalamanaia. Mas se você viver apenas na defensiva, uma hora, o inimigo só está esperando essa oportunidade. Menos cedo ou mais tarde, ou menos cedo ou mais tarde, você vai tomar uma investida do inimigo, uma pancada da vida, e você corre o risco de desmoronar
e não se levantar, porque não existe defesa inabalável, intransponível. Uma hora, uma seta passa, e você vai pensar algum tipo de besteira. Agora, se você atacar mais, se você atacar mais a vida do que se defender dela, eu posso afirmar com toda certeza que, assim como no meio futebolístico, a melhor defesa do crente ainda é o ataque. Mesmo que haja um contra-ataque do inimigo, haverá mais vitórias do que derrotas, se você estiver focado, avançando e atacando tudo aquilo que tenta paralisar você, para que você não viva o plano, a vontade de Deus para a tua vida, que inclusive é cuidar muito bem dos teus filhos e da tua família. Lembra da armadura de Deus, no texto que nós lemos, de Éfeso? A única arma de ataque é a palavra de Deus. E é por isso que o diabo luta para que você não leia, não busque, não medite, não se relacione, não ouça a palavra de Deus, nem que seja o Cid Moreira narrando a Bíblia, você dormindo de noite, você ouvindo. O diabo não quer que você tenha acesso à palavra de Deus. Ele quer que você viva se defendendo. Você não é atacado pelo diabo. Você não é atacada pelo diabo. O diabo roubou minha vassoura. O diabo atacou meu gato. O diabo atacou meu marido. O diabo fez com que meu bolo queimasse. A panela de pressão estourou. É o diabo. É o diabo. Aí o diabo está assim e fala: ixi, mano. Fazendo nada, velho. Tá caindo sozinho. Tá tropeçando no próprio pé. É brincadeira, mas é verdade. Isso é uma realidade. Então nós precisamos, lógico, de uma boa defesa espiritual, se blindar, mas nós precisamos também saber atacar, manusear bem a palavra de Deus, buscar conhecimento da palavra de Deus, buscar revelação da palavra de Deus, ou seja, o que a palavra de Deus diz que eu sou. A palavra de Deus diz que eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Eu estou firmado numa nova aliança que tem promessas superiores às promessas do antigo pacto. O que a palavra de Deus diz que eu tenho? Eu tenho autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Eu tenho fé que move montanhas. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho fruto do Espírito, que é o amor. E o que a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Ele me faz mais que vencedor, independente do quadro, porque agindo Deus, quem impedirá? Porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Se é para Jesus, é mais forte. Então a verdade da palavra de Deus, ela é como um leão. Você não precisa defendê-la. Deixe-o solto. Ela vai trazer salvação, transformação na vida das pessoas, e ela se defenderá a si mesma. Quem escreveu isso? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Deixa a palavra fluir. Ah, mas e se eu pregar sobre Jezabel no culto? As pessoas vão embora. Pelo contrário. Eu já vi o apóstolo Rina pregar sobre Jezabel na sede, ter apelo e ter salvação no final do culto, ter libertação e o culto for mover. É a palavra de Deus, inefável, poderosa, porque a palavra é a verdade, traz luz. Estão aqui? Moisés tinha um mar à sua frente intransponível, e um faraó e seu exército atrás dele. Não tinha sentido ele voltar atrás para derrotar o inimigo ou voltar para o Egito. Então, diante desse quadro, ele escolheu avançar. Ou seja, por que clamas a mim, Moisés? Estende o teu cajado, abre o mar e diga ao meu povo que marche.
Davi não esperou Golias o atacar, não ficou se defendendo do Golias. Ele se levantou com um estilingue, 5 pedras e foi para cima e derrubou o gigante. Não deu tempo para o inimigo pensar, ele atacou e derrubou. Pedro poderia ter ficado na sua zona de conforto, na segurança do que era aquele, era o seu barco com os seus amigos discípulos, mas ele decidiu sair do barco e dar os passos de fé, porque ouviu a palavra de Deus dizendo: vem. Então eu não sei qual luta você tem passado, e realmente eu não sei, ou qual desafio tem surgido no teu horizonte, realmente eu não sei. Eu só tenho uma palavra então para você nessa noite: a melhor defesa é o ataque. Então se levanta, crente, vai para cima do seu gigante, na autoridade no nome de Jesus, porque a palavra de Deus te dá respaldo para você avançar, dominar, governar e estabelecer. Tem muito crente vivendo ciclos de derrota, vivendo um ciclo de escassez, que não está vivendo um rompimento financeiro, profissional, ministerial, não está vivendo um milagre, porque só usa a sua fé para se defender do inimigo. Cuidado, porque pode ter um medo enrustido dentro de você. E não usa a sua fé para atacar. Então a melhor arma de defesa da igreja não é viver retrancada, acuada, fechada nela mesma, se cuidando dela mesma, mas é ela se levantar, como Davi se levantou contra Golias, e ir em direção ao mundo caído. Eu não sei você, Jesus falou há 2023 anos atrás, essa palavra está de pé, os campos estão brancos. Quem vai realizar a colheita? Se você não se levantar, quem vai se levantar? Então se levante, porque a igreja avança e o inferno retrocede. É a igreja avança e o inferno retrocede. É a igreja avança e o inferno retrocede. Mas pastor, eu já tentei avançar, mas eu quebrei. Foi falência. Fiquei doente, me decepcionei, me frustrei, eu perdi. Entenda algo: só perde a batalha quem vai para a guerra, só tropeça na vida quem está na corrida. Todo homem, toda mulher de sucesso nas escrituras e na história do mundo foram pessoas que, para chegar no sucesso, elas falharam 1, 2, 3, 4, 5, 100, mas essas não desistiram. Sabe o que é o chave do sucesso? É não desistir mediante os fracassos, porque a vida é sobre persistir, permanecer e perseverar. Só que aqui está um problema da nossa geração. A nossa geração, que é a minha geração, que nasceu nos anos 80, anos 90 e meados dos anos 2000. Nossa geração é uma geração que, se ficou difícil, eu desisto. Se não está dando certo, eu desisto. Se eu não gostei, se eu não concordo, eu desisto. Se está doendo, estou sofrendo demais, eu desisto. Não quero problemas, então eu não quero resolver, eu fujo porque é melhor desistir. Ou seja, há pessoas que já desistiram antes mesmo de começar. Será que Deus está falando com alguém? Ou Ele só falou comigo? Ah, mas Deus me disse no culto da virada para eu começar um negócio, para escrever uma canção. Deus me deu uma direção, mas ficou difícil.
Não foi Deus que disse? Então, mas ficou difícil. Eu acho que é do diabo isso. Ele está roubando minha paz. Então, se está roubando minha paz, eu vou parar, porque ficou complicado demais. Querido, entenda uma coisa. Não é porque é de Deus que vai ser fácil. Quer saber se é de Deus? É o difícil. E se ficou difícil, Deus já te criou, já te deu capacidade, já te deu raciocínio, já te deu um pulmão, ar para você respirar. Deus te deu todos os dons e talentos e toda a comissão, porque se ficou difícil, você consegue. Agora, se ficou impossível, Deus luta por você. Não tem como dar errado, porque se ficou difícil, irmão, um gigante derruba. Você é filho de Deus. Agora, se ficou impossível, Deus luta por você. Essa é a consciência da nossa fé. Esse é o fundamento da nossa fé. Quando está difícil, quando está impossível, na grande maioria das vezes, sabe o que eu ouço de Deus? Sabe o que o Espírito Santo vai falar com você? Vai falar: avance, não desista, porque atrás de cada Golias que cai, tem um lugar de governo, tem um lugar de provisão, tem um lugar de prosperidade. Então, quer uma dica nisso que você já veio pensar e abandonar? Porque o que crente mais pensa é em desistir e é em abandonar. Então Deus te pegou agora, porque a palavra de Deus para você é: não desista do teu casamento, não desista do teu ministério, não desista dos teus filhos, não desista da tua empresa, não desista dos teus sonhos, não desista da tua vida, não desista do futuro de Deus para a tua casa e para a tua família, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vou repetir. Quem diz que é fácil romper para viver as promessas do Senhor? Porque se fosse fácil, todo mundo estava vivendo. Não é fácil. Eu fiz um post de aniversário para o apóstolo. Porque para chegar onde ele chegou, tem que ser muito ingênuo para achar que foi fácil. A gente vê a colheita, mas a semeadura que com lágrimas eu vou carregando e chorando. Então, se você não teve na semeadura dele, um dia chorando com ele, você não tem direito de falar da colheita que ele vive hoje, que são mais de 600 igrejas e filhos na fé e líderes espalhados pelo mundo. Mas, enfim, isso é uma outra mensagem. Então, não é porque Deus te deu uma promessa que você vai viver ela fácil, doce, doce. Não vai. Não é porque Deus te deu uma promessa que Ele vai fazer tudo por você. Ele não é um pai responsável. Ele vai deixar você se virar uns 30, vai cruzar o braço e vai dar risada ainda. Se vira, te dê capacidade. Quem mandou arrumar essa treta? Agora resolve, filhão. Não tem como você viver as promessas do Senhor sem trabalho, sem foco, sem um planejamento, sem renúncia, sem dor, sem sofrimento, sem obediência, sem fazer a mesma coisa todo santo dia, ou seja, sem dor, sem ganho. Não tem como. Então, entendo que viver a vida hoje, nesse mundo, não é para amadores, só para profissionais. Estou brincando. Não é para amadores. Viver a vida não é para meninos e meninas mimadas, porque o mundo é um lugar frio, é um lugar sujo, asqueroso. As pessoas que batem nas suas costas hoje dizem: estamos juntos até o fim. Na verdade, elas não estão. Oh, meu Deus, montei o castelinho de areia. Não estão. Cada um está em busca e lutando pela sua própria luta particular.
E essa é a luta pela sobrevivência. Quer uma dica? Treine sua mente para que, se preciso for, você venha romper sozinho, ficar sozinho, fazer sozinho. Treine a sua mente para os desertos. Treine a sua mente para passar pela solidão. Então, não dependa de ninguém. Só dependa de Deus. Não espere gratidão, não espere reconhecimento, não espere ajuda de ninguém. Se alguém te ajudar no meio do caminho, é bônus. Então, não se prenda no favor de homens, porque ninguém fez por mim, porque ninguém me ajudou, porque ninguém me amparou, porque tal, querido, não espere de homens, espere em Deus, espere de Deus, porque esse sim nunca vai falhar, esse sim nunca vai esquecer de você, esse sim nunca vai te abandonar no dia mau. Você entendeu? Se você entender isso, igreja, minha missão está cumprida, porque confiança em Deus vai te trazer segurança em meio ao caos que pode estar chegando por aí. Mas é para outra mensagem. Então, pessoas que querem tudo do seu jeito, que se ofendem com tudo, que já têm uma natureza ofendida. Sabe o que é a natureza da ofensa? É a natureza carnal, que você devia ter crucificado em Cristo as paixões carnais que estão te dominando, que na verdade é a natureza demoníaca dos demônios operando em você, porque você está ofendidinho. Então não dá mais para a gente viver esse tempo de ficar pelos cantos da vida, chorando as pitangas, porque a vida não foi boa. Quem ainda vive isso, talvez nunca conseguirá entrar na terra da promessa, nessa estação que já chegou. Lembra de um filme? Tem um filme que chama A Cabana. E é um pai que tem uma filhinha. E a filhinha se perde numa floresta. E a filhinha desaparece, ela é sequestrada e morta. E esse pai entra em desespero. E esse pai era cristão. E ele começa a questionar Deus, a lutar com Deus. E de forma sobrenatural, Deus o leva para uma cabana. E nessa cabana ele começa a ter uma experiência com a própria Trindade. E é muito interessante porque Deus se apresenta para ele em primeira instância como Deus que consola. Então Deus se apresenta na figura de uma mãe. Por quê? Porque ele estava irritado com Deus que é pai. Ele estava, entre aspas, traumatizado e revoltado com uma figura paterna. Então Deus se apresenta com uma mãe, e essa mãe começa a trazer consolo. Essa mãe começa a trazer amparo. E essa mãe começa a trazer ele para o colo, começa a enxugar as suas lágrimas. É isso que toda mãe faz, a mãe cuida, a mãe é diferente do pai. Só que chega uma hora em que esse rapaz tem que lutar com o seu medo, com o confronto da realidade, de uma perca de uma filha. Então chega uma hora em que Deus não é mais a Deus como mãe que se apresenta. Aí Deus, ele se apresenta como pai. E Deus como pai, quando ele chega, o pai fala assim: sai dessa cama, troca de roupa, enxuga essas lágrimas, eu estou com você, nós vamos juntos resolver esse problema, vamos enfrentar esse medo, vamos enfrentar essa dor, e você juntamente comigo, a voz de um pai falando, você vai dar a volta por cima. Então sabe o que o pai está falando contigo nessa noite? Acorda, desperte, se levante, para de chorar, para de se lamentar, mude o que você tem que mudar, porque afinal não é só você que sofre, são 7 milhões de habitantes de pessoas no mundo que vivem suas guerras. Então, você que está aqui nessa noite, se levante, porque não é só com você, você não tem o direito de desistir, porque Jesus não desistiu. Ai, tadinho de Jesus, no filme do Mel Gibson, Jesus, ele não foi a vítima da cruz,
Ele foi o redentor da humanidade. Ele não desistiu. Então por que você vai desistir? Sendo que o teu Deus, o teu Pai está contigo, fazendo junto com você, caminhando com você, te dando força. Então, querido, hoje nessa noite, o Pai pega na sua mão e Ele está adestrando as tuas mãos para a batalha, para a peleja, para o avanço, para lutar com as tempestades, para lutar com as guerras, para confrontar os demônios, para romper com as potestades. O Pai está te falando, você consegue superar essa rejeição, você consegue romper com esse sentimento de inferioridade, você consegue realizar, você consegue conquistar, você consegue avançar. Seu Pai falando. Seu Pai falando com a sua igreja. Posso falar algo? Fala, pastor. Posso falar algo? Posso falar algo? Vou falar de algo que, na minha concepção, tem roubado muita gente nesse tempo. Quando eu olho para a igreja, eu vejo que cada hora é uma moda diferente. É um modismo diferente. E agora a moda da vez é falar sobre a mesa. Tempo de mesa. Algo que sempre teve na igreja foi aconselhamento bíblico. Mas eu vejo uma geração que me parece que quer reinventar a roda. Dá a impressão, muitas vezes, pelos discursos que nós vemos por aí, que nunca teve tempo de mesa em igreja nenhuma. É como se estivessem liberando um mantra na igreja. Os imaturos pegam isso como uma verdade e dizem: a igreja não tem tempo de mesa mesmo, a igreja não tem acolhimento, não tem cuidado. Como assim? Você pediu para me falar, estou falando. Então, de estação em estação, sempre tem esses mal intencionados, ou alguns bem intencionados, ou outros na sua imaturidade, que não são nem pastores, não cuidam de ninguém na vida, nunca fizeram nada expressante pelo reino, porque ter curtido em rede social e gravar música não é expressão para ninguém, me desculpa. Expressão no reino é isso aqui, cuidar de vidas, vida real com Deus. Vai para o campo missionário no sertão, dá fruto, para ver se é bom. Enfim, então, alguns se apresentam um tempo com algum discurso. Sim, o tempo todo. Esses são os donos da verdade, os injustiçados, os defensores dos fracos e dos coitados oprimidos dentro da igreja. Então eles entram em cena. E até parece que a igreja é um bando de coitado, doente, decadente, derrotado, que está de tempo de mesa, porque não tem, tadinhos, estão debaixo do feudalismo com os seus senhores feudais, está chicotado. Aí eles começam a falar assim: igreja precisa voltar para a mesa. Eu queria saber, quando foi que a igreja saiu da mesa? Pelo menos a igreja que eu vivo, eu não. Estou convertido há 17 anos. Quando foi? Quando foi que faltou mesa? Eu vejo uma geração passada de homens e mulheres que estão na ativa, que deram sua vida pelo reino, tendo de ouvir que não são acessíveis, que não são acessíveis pelo rebanho, ninguém pode falar com ele, com ela, que são controladores, que são autoritários. Eu vejo uma geração que chegou agora, cheirando leite, andando de fralda, falando, está tudo errado o modelo da igreja. Esses líderes, pastores, como Silas Malafaia, estão errados, vamos voltar para a mesa. A mesa de Jesus, querido, me desculpa falar, ela nunca foi retirada do centro, mas talvez seja você que tenha saído dela e comido na mesa de demônios. Querido, tempo de mesa, você pode usar a nomenclatura que você quiser, para mim é aconselhamento bíblico. Tempo de mesa, sem arrependimento, que não vem confronto da verdade da palavra de Deus. Não é mesa de Jesus, mas é mesa do diabo. Na verdade, uma geração sem fruto, que quer ouvir o que quer, uma geração que quer mudar as escrituras,
que não querem submeter a palavra de Deus, que não têm autoridade para falar e discutir sobre o que a igreja tem lançado esse mantra, repito, a igreja precisa voltar para as mesas. Aí todo mundo começa, quero mesa. Beleza, quer mesa? Quem vai pagar a conta? Porque a maioria quer a próxima janta para falar mal da vida dos outros. Quase ninguém vem para a mesa para falar mal de si mesmo. Apenas poucos querem ajuda de fato e querem falar mal de si mesmos. E dizem, eu estou doente, eu estou errado, eu estou problemático, eu pequei e eu preciso ser curado. Então, que mesa é essa? Mesa da acusação, rapaz? Estou fora, não conte comigo. Mas pastor, você não acredita em tempo de mesa? Eu estou sendo o pastor pastoral, trazendo ensino para você, para abrir os teus olhos. Pastor, você não acredita em tempo de mesa? O que eu mais vivo é tempo de mesa. O que mais eu vivo na minha rotina é ouvir problemas e resolver problemas. É a mesa que acontece na festa da criança, é a mesa no tempo do casamento, é a mesa no dia do churrasco. Na praia já vira ministração, já vira aconselhamento. O tempo todo, pastora, estou cansado. Todo lugar vira mesa. Ou você acha que mesa é um lugar? Eu vou colocar uma mesa aqui, todo mundo vai comer junto, ou eu tenho que ir na tua casa para ter mesa, ou você vir na minha casa para ter mesa, e na igreja não é ter mesa. Como assim, cara? Lugar de mesa é um ambiente de ministração. Pastor, mesmo não tem tempo de mesa para ser abençoado e ministrado. Porque está sempre ligado no modo resolver o problema do povo. E é por isso que a gente está aqui mesmo. Fazer o quê? É nosso chamado. Não estou fugindo da raia. Quem foge da raia é a Cláudia Raia. Enfim. Então, como que a igreja precisa voltar para a mesa? A igreja precisa praticar o que foi ensinado na mesa do culto à noite. Porque aqui tem uma mesa. Na mesa do voltar a congregar. A igreja precisa voltar na mesa da submissão real aos seus pastores e líderes. Na mesa da submissão da esposa aos seus maridos. Da mesa de realizar e submeter um curso de liderança. Na mesa da leitura da palavra, não estou bravo não. Na mesa da oração. Na mesa da vigília. A igreja precisa sentar, você precisa sentar na mesa do liberar o perdão para o irmão que você não olha na cara. Na mesa do aconselhamento bíblico, na mesa do jejum e da oração, na mesa do serviço ministerial. Então, o que a igreja precisa hoje não é de uma invenção para gerar rejeição nas pessoas, elas ficam ofendidas, porque a mesa vai curar. Quem cura não é a mesa, quem cura é Jesus Cristo de Nazaré. Então, o que a igreja precisa nesses dias é de uma mesada na cabeça dela, para ela acordar, para ela despertar nessas meninices, porque Jesus está voltando, e Jesus não vem buscar uma menina, Ele vem buscar uma noiva madura. Eu acredito em tempo de mesa. Na versão bíblica, que é a minha, a Bíblia que eu leio, fala de discipulado. Será que você suporta um discipulado? Fala de ensino bíblico, fala da direção do pastor dada à ovelha, ao discípulo, a direção dada dentro, imparcial, porque é dentro da palavra de Deus, aí traz cura, aí traz libertação, aí traz fruto. A mesa de Jesus, a mesa apostólica da igreja de Atos, não é terapia, não é bajulação, não é acariciar o ego do desabafo, porque eu não tenho amigo, então eu vou desabafar com a pastora, com o pastor. Como assim? Não é terapia para você vomitar a sua alma, a sua insatisfação com o Corinthians. Na mesa não é lugar para você julgar, criticar todo mundo, como se você fosse um ser perfeito, porque é tudo em nome da tua sinceridade. Isso não é sinceridade, isso é hipocrisia, porque a mesa apostólica é a mesa da ativação do seu chamado em Cristo Jesus, é a mesa que cura você,
não que lambe suas feridas. É a mesa que cura você, para você cumprir o ID, combater o bom combate, completar a sua carreira. Eu não sou a favor de tempo de mesa para não resolver nada, encher linguiça. Pastoreio e discipulado fala de resolver. Vamos resolver? Vamos caminhar? Vamos andar? Vamos se levantar? Vamos se arrepender? Vamos crescer? Vamos amadurecer? Vamos lá, então, lindão? Vamos avançar, então? Vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos lá, então? O que a gente faz, então? Então, vamos pregar o evangelho e ganhar almas? Porque se não for para resolver, é só contar histórias. Se vai contar história, paga um terapeuta, meu irmão, porque para ouvir a sua alma vomitar, então, cara, compra uma Alexia. Você fala, Alexia, agora é o momento em que eu vou me lastimar e vou reclamar da minha vida e falar mal da vida dos outros. A Alexia fala assim, misericórdia, estou fora. Quero falar dos meus problemas para os pastores. Problema? Beleza. Pode falar. Vamos resolver o problema. Vamos virar a página. Vamos dar o passo de fé e obediência à palavra de Deus para que haja rompimento na tua vida, ou você não quer romper? Quer receber um discipulado? Discipulado eu falo e você obedece. Um pastor fala e você obedece. E não um discípulo fala e o pastor tem que obedecer ao discípulo. Então toma o microfone, eu desço, você vem e prega, porque você sabe muito mais que eu e que a pastor, você está ungido muito mais que a gente, ué. Então Deus errou. É o que parece no dia de hoje, uma inversão de valores. É um ataque cultural. O cara está na escola, pega o professor e arrebenta o professor na porrada e o professor está errado. Daqui a pouco vai acontecer na igreja, enfim. Vamos então voltar à mesa do não deixar de congregar. É bíblico, quer resolver o problema? Você precisa congregar. É bíblico. Porque se não for para resolver, nem gaste nem o meu e nem o seu tempo. Se for para dar direções para você, sendo que você não está disposto a obedecer e exercer mudança, não gaste seu tempo e nem o meu, porque ninguém fala da restauração, querido. Do não jogar a pedra aos porcos. Ninguém fala da mesa da restauração. Vamos restaurar a mesa do não jogar pedra aos porcos, que também está na Bíblia. Então, mesa é lugar para ser curado e não para ser paparicado. Agora tem coisa, guarda isso, que não é nem problema, tem que resolver na mesa. É pecado. Pecado, você se arrepende. Você confessa, você abandona, porque se você não abandonar o pecado, você vai para o inferno e aproveita e leva a mesa para ficar chorando no colo do diabo, abraçado com ele. Minha mesa. Tem alguém aqui que quer ter um tempo de mesa com o pastor? É uma palavra forte, mas é necessária. Vou trazer alinhamento à tua vida, porque eu estou vendo isso, já cansei de ver, não aguento mais. Isso aqui é um tempo de mesa. Tem coisas na vida que são as dores que nós passamos, e nem a mesa vai resolver. E essas dores são os sofrimentos que sobraram da cruz de Cristo, para que a igreja ela viva nessa terra. Então tem coisas na vida que são as dores, o sofrimento, que acontece por causa do crescimento, do rompimento, dos processos da vida. Abraão passou por um processo de 25 anos, mas desistiu, se tornou pai na fé e herdou as promessas. José foi traído pelos seus irmãos, suportou, superou, porque não desistiu e se tornou governador do mundo. Moisés foi rejeitado pelo seu povo, enfrentou a solidão, lidou com a ingratidão, com a rebeldia de um povo por 40 anos, mas suportou e passou pelos processos, levou o povo de Deus em direção da terra prometida, porque ele não desistiu.
Davi, depois que foi ungido rei, ele derrubou Golias e viu sua vida por 17 anos se tornar um tormento, foi perseguido, mas ele não desistiu e amadureceu e se tornou rei. Daniel foi jogado em uma cova com leões, seus amigos em uma fornalha, e mesmo dentro da Babilônia socialista, ele liderou, influenciou. Jó perdeu tudo que tinha, e mesmo assim ele não reclamou, e não murmurou, e não deixou de dar glória e louvores a Deus. Mulheres perderam seus filhos ao fio da espada, homens foram mortos e perseguidos por causa do reino de Deus, e não desistiram, e por isso viveram as promessas. Jesus, ele avançou, mesmo sabendo que ele morreria numa cruz, e ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então qual mesmo é o seu problema? Porque você está pensando ou pensou em desistir, inclusive no seu casamento. Então, querido, resista ao processo da mesa, porque depois vai ter fruto de milagre e rompimento na tua vida. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Resumindo, a cura da igreja não está na retranca, a cura está na igreja, está na obediência à palavra de Deus que Jesus disse: ide. O melhor ataque da igreja é o ataque. O rompimento está no avanço. Eu lhe pergunto: o que você vai fazer com essa palavra a partir de hoje? Estão aqui? 8h55, eu já vou acabar logo. Aguenta aí a pitanga que tudo vai dar certo. Você está entendendo? Você que tem uma unção de mestre fluindo misturado com uma unção profética. Eu não sei porquê, mas eu creio que Deus está rompendo algumas coisas dentro de você na tua mente. Não fica com medo não, que eu sou bonzinho. Ali é... Eu sou bom, estou brincando, ela é boazinha também. Mas para viver um rompimento, então, você quer viver rompimento ou não? Pelo amor de Deus, igreja, você quer viver rompimento ou não? Para viver rompimento, eu preciso ressignificar a minha vida. Deus fala comigo de uma forma muito natural e clara. É profético, pode ficar sossegado, só não tem assim diz o Senhor, porque eu não preciso dessas coisas não, velho. De vez em quando eu uso, mas sem engrossar a voz. O Espírito Santo me mostra que algumas pessoas aqui precisam de forma urgente ressignificar a vida. Pastor, mas o que é ressignificar? É marca de refrigerante? Não. Ressignificar a vida é atribuir um novo significado a algo. Ressignificar é dar a si mesmo a oportunidade de transformar algo ruim em algo positivo e continuar vivendo com esperança, motivação, otimismo, entusiasmo. É alimentar suas emoções com a palavra positiva de Deus, não com positivismo. É olhar para frente e dar a si mesmo a chance de também passar pelo seu próprio processo de ressignificação. A rotina tem matado muita gente de depressão e ansiedade. A rotina que fala com você, ele diz assim: por que eu não vivo vida em abundância? Todo mundo vive menos eu. Meu vizinho vive menos eu. Meu amigo vive menos eu. O pastor da internet é bem sucedido, eu não sou um pastor bem sucedido. Isso se chama comparação. E quando a comparação vem, eu travo. Comparação nos paralisa. Então, se eu quero viver, mesmo vivendo a mesma rotina, porque você pode mudar o trajeto de vir para a igreja, mas amanhã tem uma rotina parecida com a rotina que você viveu na segunda passada. Então, se eu quero sair desse calabouço emocional de ansiedade, de depressão, de cansaço, porque o ser humano, ele muitas vezes cansa de fazer a mesma coisa sempre, de viver naquele mesmo canal sempre, relacionar com as mesmas pessoas sempre, de estar no mesmo ambiente como a igreja preta sempre. Isso, mentalmente, a gente fica cansado. Então, se eu quero viver o novo, mesmo que eu não tenha entrado em coisas novas de forma material, eu preciso, então, de forma urgente, ressignificar a minha vida.
E o que é ressignificar? Vou traduzir para você. Não é um sentimento. A geração dos sentidos, os sentimentalistas, dos emocionais ao extremo. Porque se eu não estou sentindo, porque eu estou sentindo, porque agora eu estou sentindo, e agora eu estou sentido. Então, ressignificar não é um sentimento que muda o comportamento, mas sim é o comportamento que muda o sentimento. E comportamento vem com decisão. Então, querido, decida sorrir. Decida perdoar. Decida ser feliz. Decida ressignificar a tua vida como esposa, com teu marido. Faz janta para ele, cara. Não é ressignificar, não é se sentir motivado. A motivação não vai te levar ao resultado. Afinal, é impossível um ser humano acordar motivado todos os dias. É impossível um ser humano acordar motivado todos os dias. Então, para ressignificar, não é ser motivado ou automotivado ou buscar motivação todos os dias, mas é ser disciplinado, a tua disciplina em ser feliz, em sorrir, em realizar pequenas e grandes coisas diárias, vai trazer um resultado para você, e quando o resultado vir, você vai se sentir daí mais feliz, não por causa do sentimento que gerou, mas por causa do comportamento que gerou algo bom dentro de você. Viver ressignificação da vida, morando na mesma casa, no mesmo canal, fazendo a mesma coisa por 10 anos, não é viver na zona de conforto que todos nós queremos, mas é encontrar conforto no desconforto, segurança na tribulação, paz em meio à guerra, provisão em escassez, fé em meio à dúvida, vida em meio à morte, alegria em meio à tristeza. Aí você estará no caminho da ressignificação, e aí você estará próximo de viver um rompimento que vai te levar ao amadurecimento da vida, e quando você amadurece, você está pronto para viver a plenitude das promessas do Senhor, porque viver não é para amadores, viver é difícil, a vida é feita de escolhas e decisões. E para escolher, você tem algo que não é robótico, que é programado para fazer a mesma coisa. Você tem o livre-arbítrio, você tem o poder da tua decisão. O maior poder do mundo é o poder da tua decisão. Então, escolha nessa noite. Qual difícil para a sua vida você vai viver a partir de agora? Porque, casamento é difícil. Divórcio é difícil, escolha é difícil, trabalhar, cuidar da família, dos filhos é difícil, mas doente na cama do hospital é difícil, escolha é difícil, viver na correria é difícil, ficar tetraplégico é difícil, escolha é difícil, obesidade é difícil, malhar é difícil, escolha é difícil, ficar endividado é difícil, ser disciplinado financeiramente é difícil, escolha é difícil, comunicação é difícil, não se comunicar é difícil, então escolha é difícil, seguir a Cristo é difícil, viver sem Jesus é difícil, escolha é difícil, trabalhar é difícil, ficar desempregado é difícil, escolha é difícil, orar e jejuar é difícil, sem jejum e oração, tudo fica difícil, escolha é difícil. Obedecer a palavra de Deus é difícil, lidar com a consequência da desobediência é difícil, escolha só difícil, ou seja, a vida nunca será fácil, sempre será difícil, mas nós podemos escolher nosso difícil. Então, qual difícil você escolhe nessa noite? Qual tipo de ressignificação, ou melhor, qual é o sentido ou um novo sentido que você está dando para a tua vida hoje, mesmo tudo sendo tão difícil? Ou melhor, vou reformular a pergunta. Você quer
dar um novo sentido para a tua vida, ou você quer continuar vivendo as mesmas coisas? E aí tudo é a culpa do faz o L. Não é. É tua também. Então, se você quer ressignificar a vida, guarda essas chaves aí. Está na moda falar chave, eu sou da moda, eu falo também. Agradeça pelo que você tem. Celebre os milagres que você já viveu. Celebre as conquistas que você já conquistou. Desfrute o que você tem. Isso rompe com a ingratidão, com a ansiedade, com a murmuração e com a comparação. Guarda essa chave. Deus está disposto a lhe entregar tudo que não se tornará um ídolo no seu coração. Tudo que não se tornar um ídolo na sua vida, tudo que não se torna um ídolo na sua vida, não te controla. Não determina o seu humor, nem sua alegria e nem a sua qualidade de vida. Então não é o dinheiro que tem poder sobre você, é você que tem poder sobre ele. Então você não precisa dele para ser feliz, porque Deus vai te dar tudo que você esteja disposto a devolver. Está disposto a abrir mão? Ou tem algum bezerrinho de ouro que você está aí pulando ele, passando a mão na cabeça dele, falando: é meu, se eu perder, eu desmaio, eu desvio. Isso aí é um ídolo. Então, o primeiro ponto é ressignificar. Eu quero ir além, porque eu vou terminar essa mensagem, porque Deus me deu, Deus está falando com você. Pega essas chaves. Para viver rompimento, eu preciso entender, então, depois de ressignificar, que o passado não é referência, mas ao que está na sua frente é referência. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que te fizeram no passado não é referência. O seu futuro é referência. Para de procurar a maldição hereditária na 15ª, na 19ª passada. Porque do meu avô, da minha avó, dos que aconteceu. Peraí. Na cruz, Jesus já quebrou toda a maldição do pecado sobre a tua vida. Acabou. Zerou. É fé. Eis que tudo se fez novo. Então, o passado não é referência. Mas ao que está à sua frente é referência, cara. Já viu que no carro o para-brisa ele é menor? Ou melhor, já viu que no carro o para-brisa ele é maior e mais importante do que o retrovisor? Sabe por quê? Ela namora também, né? Aquela menina fala toda hora isso, mas é verdade. Porque o mais importante é o que está adiante de você, não o que passou, porque o seu passado não é referência, mas sim o seu futuro. Pastor, eu não acredito, porque me fizeram isso, por isso eu sou assim e não mudo. É mentira. É mentira tua, é mentira da tua mente, é mentira do diabo, é mentira daquilo que te falaram. O teu passado não é referência, mas a referência é o teu futuro, porque, querido, o para-brisa é muito maior do que o retrovisor, então olhe para frente. Filipenses 3, versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. É uma atitude, pelo amor de Deus, igreja. É uma atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Vou repetir mais uma vez, porque Deus está falando comigo. E tem pessoas aqui que estão relutando com essa palavra nesse exato momento. Eu vou falar mais uma vez, porque ou sou eu que tenho autoridade pastoral nessa casa, ou é o diabo, mas aqui o diabo não muda, aqui o pastor sou eu, não é o pastor da internet. Vou repetir mais uma vez, não é o teu passado que determina o seu futuro, é o seu agora. É o que você faz com o presente que Deus te deu, que se chama agora. É a sua decisão de viver a vida, dando ela a sua melhor versão em Cristo Jesus, que vai trazer rompimento. Então acredite, você não tem todo o tempo desse mundo que você acha que você tem.
Você tem essa vida e essa vida se chama agora. Então faz valer a pena, porque o sacrifício de Jesus naquela cruz foi grande. Ele sofreu demais para que você estivesse aqui nessa noite. Estão entendendo? Tem uma coisa que chama-se apropriação da palavra. Você não precisa passar pelo milésimo cura e libertação. É se apropriar dessa palavra do domingo à noite. Acabou, virou a chave, mudou. Filipenses 3, versículo 15. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira, esquecendo do passado e avançando para o futuro. Porém, se algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto isso Deus vos esclarecerá. Contudo, agora esse versículo 16. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Qual o nível de perfeição em Cristo que você já atingiu? Eu não estou falando de você ser o crente perfeito. Eu não sou perfeito. Eu tenho muitas falhas, eu tenho meus limites. Eu lido com os meus pecados que você lida todos os dias. Eu tenho os meus problemas maiores, menores ou singulares. A minha esposa também. Cara, eu não sou Deus, eu não sou Jesus, nem ela é Deus, nem ela é Jesus. Você está aqui por causa de Jesus. Nós não somos perfeitos. Para com essa coisa de endeusar líderes, de procurar o líder perfeito, o exemplo de Deus, o beijo meu anel. Nós não somos deuses, nós somos seres humanos como você, que temos que orar, que temos que jejuar, que temos que dizimar, e temos que ofertar, e temos que submeter aos princípios da palavra como você. Só que Deus é perfeito, Jesus é perfeito. Os anjos, como seres espirituais, não têm pecado, então eles são perfeitos. Só que nós, seres humanos, somos imperfeitos. E aqui está a nossa dádiva. A nossa imperfeição é a nossa dádiva, porque nessa terra você nunca vai chegar à perfeição, você nunca será perfeito. Mas nessa terra, nas tuas imperfeições, você tem um poder que se chama poder de mudança. Você é um ser mutável. Deus, Ele é imutável. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Ou seja, Deus, Ele é perfeito e ponto. Agora você não é perfeito. Então, se você não é perfeito, não espere perfeição de pessoas imperfeitas. Não espere perfeição de pastores nenhuns. Sabe por que o pastor que você não conhece é perfeito aos teus olhos? Porque você não está vivendo 24 horas com ele. Quer se frustrar? Caminhe com o pastor e com o pastor perto. Se você não tem maturidade para nos suportar em nossas fraquezas, você nunca vai ter o direito de viver da nossa unção, de viver da bênção de Deus liberada através da nossa vida. Então é tempo da igreja amadurecer. Em Cristo, nós avançamos para a perfeição. Mas é na imperfeição, e é essa imperfeição que não me impede de progredir. Sendo imperfeito, eu posso crescer e amadurecer com os meus erros e até com os meus pecados confessados. Eu posso aprender, eu posso mudar, eu tenho mentalidade, eu posso transformar a minha mente. Então a graça e o amor de Deus é tanto, que embora sejamos imperfeitos, eu posso mudar. Então aquilo que eu pensava o ano passado, eu não preciso pensar agora. Aquilo que eu pensava há uma semana sobre aspectos da vida, eu não sou obrigado a pensar como todo mundo pensa, porque eu não sou gado. Eu sou um ser pensante, adaptável. Então na minha imperfeição, eu aprendo com os meus erros. Eu aprendo com os meus erros, eu cresço e eu amadureço. Eu creio que o céu olha, os anjos olham e falam: o que é isso?
esse homem perfeito está crescendo, esse homem pecador está amadurecendo, está florescendo, é mais ou menos assim. Imagina você agora conversando com uma pessoa, conversando com você de 18 anos atrás, de 20 anos atrás. Imagina você agora, homem casado, mulher casada, maduro, conversando com um homem e a mulher que tinha 18 anos. Qual seria a conversa? Não bateria a conversa, porque você não é a mesma pessoa de 20 anos atrás, você não é a mesma pessoa de 15 anos atrás, você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, você não é o mesmo empresário compulsivo, a mesma mulher complicada de 2 anos atrás, porque em Cristo nós temos a graça e temos a dádiva de mudar fisicamente, de mudar emocionalmente, de mudar mentalmente, de ver mudanças espirituais. Então, querido, se é tempo de rompimento e eu tenho que mudar alguns aspectos do meu entendimento, da minha vida, da minha rotina, da minha existência, eu tenho plena condição para isso. E se eu tenho condição para isso, em Cristo Jesus, você também tem plena condição de ser aquilo que Deus sonhou que você fosse e você será nessa terra, nessa terra, nessa terra. E por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. E os pecados? Só que aí você olha para os seus pecados. O que os pecados significam para Deus? É isso aqui. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido o pecado, não fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Pecado confessado e abandonado foi perdoado. É bola para frente. Lamentações de Jeremias 3:21. Contudo, quero lembrar o que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se plenamente a cada manhã. A cada manhã a misericórdia se renova, porque grande é a fidelidade do Senhor. 2 Coríntios 12:9. Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Fica de pé agora, para parecer que está acabando. Eu vou acabar o culto logo mais, segura aí. E você vai sair daqui com um desafio. De pegar essa mensagem e colocar em prática na tua vida. Ou então de pegar essa mensagem e deixar ela jogada do canto, porque não é importante para você. Ou então de pegar essa mensagem e achar que é uma indireta e ficar nervosinho, nervosinha comigo. Vou sair da igreja. Escolha é tua. Eu tenho as minhas escolhas diárias que eu tomo. No Senhor. Escolhas no Senhor, sem ser no Senhor, só traz catástrofe e prejuízo. Então essa hora que eu vou poder orar com você. E de forma intencional e profética trazer para a tua vida. Só que amanhã é segunda-feira. Começa uma semana. E pode ter certeza, você vai ter situações parecidas com aquilo que eu disse aqui. Coisas que você vai ter que lidar. Coisas que você vai ter que lidar com secreto. Talvez um tempo de mesa que você vai ter que marcar porque você quer mudança. Então eu quero o tempo de mesa para viver mudança, não para encher linguiça. Eu quero perder mais tempo. O que eu faço para romper? Beleza, pode contar com a gente. Vamos aí, na atividade. Resolver problema é a minha especialidade. Enfim, então agora eu vou orar por você. 9h22, não quero estender porque tem mensagem infantil, tem criança chorando, seu filho precisa dormir.
Então eu preciso que você me ajude agora, que você levante suas mãos, se você quiser. Eu quero repreender o espírito que se chama tranca-rua. Esse demônio maligno, pode apagar as luzes. Esse demônio maligno que tem sondado a sua vida. Baixa um pouquinho. Fizeram uma obra de feitiçaria. E isso tem potencializado os ataques do inimigo na tua mente, nas tuas emoções. Você sabe disso. Só que a hora ficou muito mais claro. E Deus, logicamente, Ele é Pai. E hoje é o Pai que fala com você, não é mãe. E o Pai está falando que você tem que tomar alguns posicionamentos, fechar algumas brechas na sua vida, se arrepender. Você precisa levantar os muros da tua retranca, da tua defesa espiritual. Mas também Ele manda te falar que é tempo de você ir para o ataque. Há uma graça em teu favor. Você não está vendo as portas abertas, mas elas já estão abertas para que você entre através delas. E não é como, é quando. E é agora esse tempo de entrar por essas portas de oportunidade. Então eu sei que eu estou falando. Estou sentindo, sentimento oscilando. O Espírito Santo está gritando aqui dentro. É tempo de romper, tempo de crescer, tempo de amadurecer, é tempo de suportar a mesa, discipulado, treinamento. Nem tudo eu vou ter vontade, mas não é sentimento, é disciplina que traz rompimento. E quando você chegar lá, você vai sentir uma paz que essa editora entendimento. Vai liberar dopamina no teu cérebro e você vai pensar assim, cara, cheguei nesse lugar. Custou, doeu, suei, foi complicado, mas eu consegui. E Deus vai pedir alguns bezerros de ouro. Não se preocupe, se você sofreu algumas percas, é Deus derrubando um bezerro de ouro na tua vida, cara. Na tua vida. Porque nada pode estar entre você e Ele, porque no dia que você não tiver mais bezerro de ouro dentro de você, Ele vai dar para você tudo aquilo que você quer e até aquilo que você não pediu, Ele vai entregar. Rapaz, essa palavra é rema. Levante suas mãos aos céus. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem nessa hora. Tranca a rua dos infernos. Espírito oculto, espírito maligno, espírito oriundo das trevas, oriundo das trevas do submundo espiritual, esse espírito de baixo terreiro, de baixo ocultismo, eu estou repreendendo agora das mentes, dos corações. Eu estou cancelando todo o ardis dessa entidade na vida financeira, na vida ministerial, na vida profissional. Esse espírito maligno que tem impedido essa igreja de viver rompimento, crescimento, aumento, transbordo dentro dessa cidade. Senhor, na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach, eu denuncio, eu cancelo as obras malignas de Yeshua Caveira, eu tranco a rua de Maria Padilha, de Dama da Noite. Eu amarro agora os espíritos de confusão, de religião, de incredulidade, de apostasia, de morbidão espiritual. Estão repreendidos, estão anulados, estão cancelados. Eu enterro nesse momento toda fabricação maligna para destruir o teu futuro, toda arquitetura de trevas, todo planejamento que veio para arrebentar o teu casamento, toda enviada ação de Lilith, ação de Jezabel, eu desmascaro agora sobre a vida dos homens dessa casa, sobre a vida das mulheres dessa casa, e eu declaro sobre a tua casa aumento, crescimento, rompimento. Levante suas mãos bem alto. Ele troca a tua armadura espiritual, Ele fortalece o teu coração, Ele fortalece a tua mente agora, e Ele te dá armas de ataque. Deus está me falando, eu vou orar agora. Ele vai te dar uma palavra rema no teu coração agora. E essa palavra rema é a palavra rema que você vai usar nas tuas orações. É a palavra rema que você vai usar na tua intercessão. É a palavra rema que você vai usar no dia mal. É a palavra rema que você vai começar a liberar a partir de hoje, nesse ano de 2023. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra rema no seu espírito.
Receba essa palavra diretiva, essa palavra de direção, essa palavra de crescimento, essa palavra de alinhamento, essa palavra de aumento, essa palavra de prosperidade, na autoridade do nome de Jesus. Yes! Tudo aquilo que eu quero para a minha vida, de rompimento 2023, eu libero e eu desejo em dobro para todos os meus filhos e filhas espirituais, para todos os presbíteros, diáconos dessa casa, para cada obreiro, para cada líder de célula, para cada membro, até os visitantes. Eu desejo que você prospere, eu desejo que você rompa, eu desejo que você cresça, e eu declaro sobre você um tempo de milagres, um tempo de sinais, um tempo de vida e vida e abundância. Você consegue, você pode, você é forte, você é ousado, você é filho, você é dinâmico, você é proativo. Coloca a mão no seu coração. Eu chamo do seu coração todo o potencial que está escondido. Eu chamo do seu coração o pastor e a pastora que está escondido. Eu chamo de dentro de você o teu propósito de vida, o teu destino de vida. Eu chamo você e eu falo com você como Jesus falou com Lázaro: Lázaro, vem para fora. Novo homem, nova mulher, vem para fora, vem para fora, vem para fora, vem para fora. Vem para fora, Oricanta Iliamanaya, Oricanta Ramanaya, em o nome de Jesus, 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 em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, crê nisso, dê um brado de vitória. Levante sua mão direita aos céus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, antes de você ir embora, vamos aproveitar as palmas agora. A gente vai cantar parabéns para o André da Milene. Cadê o André? Chama ele lá fora. O André da Milene, rapidão, que está no Atalaia. A gente vai cantar parabéns para Amanda. E se tiver algum outro aniversariante hoje aqui, ou aniversariante desse mês que nós estamos, que é o mês de abril, de